Shabbat Shalom a todos. Hoje estamos aqui para celebrar mais um dia de descanso, um dia que o Senhor preparou para mim e para você, para que pudéssemos não somente descansar, mas meditar na Tua Palavra, para apreciar o quão formoso e belo é o Senhor e quão coisas boas e belas Ele tem feito em nossa vida. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de Esther. Sim, hoje nós vamos falar de Esther, dessa mulher abençoada, cheia de sabedoria, de ousadia, de temor e principalmente a mulher obediente a Deus, obediente aos que estavam ao seu redor. Nós vemos a história, quem conhece, né, a história da rainha Esther, como que ela foi parar no palácio, como que ela se tornou rainha. Já começa aí a história dela com a obediência. O rei Assuero, que era o rei daquela época, ele estava muito contente com todos os feitos que havia feito, com as coisas que havia conquistado, então ele resolveu dar uma grande festa. E naquela época as festas do rei Assuero eram comemoradas com muita fartura, com fantasias, com máscaras, então era uma festa muito alegre. E se passados 5 dias de festa, o rei já estava, muito alegre, tomado pelo vinho, pela bebida, e ele pediu para que chamasse a rainha Vasti, que era a rainha daquela época, porque ele queria mostrar ela para aqueles que estavam lá, para os chefes, para todas as pessoas importantes que estavam na festa. Ele queria mostrar a rainha Vasti para eles, mostrar a beleza dela para eles. Porém, a rainha Vasti, ela cometeu um grande erro. Ela se negou a se apresentar na presença do rei, deixando o rei irado, transtornado. O rei então chamou seus conselheiros para que eles ajudassem ele, direcionassem ele no que ele deveria fazer com Vasti. E os seus conselheiros o aconselharam que eles terminassem a rainha Vasti, que ele banisse ela do palácio, que ele banisse ela como rainha. E foi o que aconteceu. A rainha Vasti foi banida e por fim exterminada, e deixando o rei assim, sem rainha. Então o rei mandou chamar todas as donzelas daquela região, convocar todas as donzelas, para que dentre uma delas fosse escolhida a nova rainha. E aí onde entra a nossa protagonista da história, a rainha Esther, que até então não era rainha, era só Esther, Hadassah. Ela foi criada pelo seu primo Mordecai, e o seu primo Mordecai era um homem de Deus, um homem influente daquela época, E ela foi criada por ele, ela obedecia a ele, ela obedecia ao seu primo. E o seu primo disse a ela que ela fosse para o palácio, que ela fosse junto com aquelas donzelas para que ela pudesse se candidatar à vaga de rainha. E a Esther, assim, obedecendo, ela foi, mesmo com todos os medos que ela deve ter tido, com todos os pavores, os temores, porque ela era uma donzela, ela não sabia para onde que ela ia, como seria tratado, o que aconteceria, e ela foi obedecendo assim a ordem do seu primo Mordecai. E naquele tempo as donzelas passavam por um tratamento de purificação, ficavam muito tempo no palácio, se purificando, e depois desse período é que cada uma se apresentava perante o rei para que o rei pudesse escolher qual seria a rainha. E quando todos se apresentaram, o rei finalmente escolheu dentre delas a Esther. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele escolheu ela porque era muito formosa, muito bela, e ele se encantou por Esther e assim a escolheu. Mas nós bem sabemos que em tudo, nós já começamos a ver a mão do Senhor aí na vida de Esther, porque lá na frente ela seria usada como canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Como todos sabem, o rei Assuero tinha um comandante, um dos principais, que era Ramã. E Ramã era um descendente do povo dos Abimeleques, dos Amalequitas, quer dizer. E os Amalequitas eram inimigos do povo judeu. E assim,
Hamã também era inimigo do povo judeu, inimigo de Mordecai, inimigo da Esther, que até então havia se tornado rainha, que também havia obedecido uma ordem do seu primo, que o Mordecai disse a ela, que ela se apresentasse ao rei, mas que ela não revelasse a verdadeira identidade dela, não dissesse que ela era judia. Então ela não revelou, né, qual era a sua descendência, ela ficou calada. E passado-se o tempo, Hamã, né, como ele era uma pessoa importante, influente, então ele exigia que o povo se prostrasse diante dele. E em uma dessas vezes ele deu de cara com Mordecai, que se negou a se prostrar, deixando Hamã assim furioso, possesso de raiva, fazendo assim com que o rei decretasse que todo o povo judeu fosse exterminado. E Hamã, a palavra de Deus diz que Hamã preparou uma forca para que Mordecai fosse enforcado nela. E assim, Mordecai enforcado, todo o povo judeu seria exterminado, seria morto. Mordecai, sabendo disso, correu de imediato a Esther, a rainha Esther, para pedir que ela pedisse ao rei em favor do povo. Só que naquela época, mesmo a Esther tendo influência, né, que era uma mulher influente, ela, afinal de contas ela era rainha, mesmo ela sendo influente, ninguém, nem mesmo a rainha, poderia se apresentar na presença do rei sem que o rei chamasse, sem que o rei convocasse. E o que Esther faz? Tomada de muita sabedoria, que é daí onde que entra também um dos tópicos, né, que o Senhor trouxe para as nossas vidas nessa noite: sabedoria. A palavra do Senhor diz que nós, né, que o povo peca muito, nós perecemos muito por falta de sabedoria. E a palavra do Senhor também diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá, porque o Senhor é bondoso, Ele é gracioso, é misericordioso, e a sua graça nos alcança a todo instante. Então você que está aí me assistindo, que está me ouvindo, que está dizendo: mas eu não sou uma pessoa sábia, eu não sou uma mulher sábia, eu não sou um homem sábio. Ei, peça a Deus que Ele te dá sabedoria. Peça a Deus que Ele te torne uma pessoa sábia. E voltando para a história de Esther, que foi uma mulher muito sábia, o que ela disse ao seu primo Mordecai? Tio, vá e peça ao povo que proclamem jejum, que orem durante um tempo, que façam jejum, que façam oração, que eu farei a mesma coisa. Estarei orando, estarei jejuando e pedirei para que as minhas servas também orem e jejuem ao meu favor, para que eu possa me apresentar ao rei sem correr dano nenhum, sem sofrer dano nenhum. E assim fez. Todo o povo, sem exceção, jovens, crianças, todos jejuaram, todos oraram, todos buscaram a presença, a graça, o favor do Senhor. E por causa disso, dado-se o período que a Esther pediu, ela se apresentou ao rei. Só que entra a sabedoria de Esther nessa história. Esther, como esposa do rei, como mulher influente, o que ela poderia fazer? Como seria a atitude de muitas pessoas, assim como seria a sua atitude neste momento? Atacar o inimigo, né? Quando nós estamos com raiva, quando nós nos sentimos acuados, quando nós nos sentimos afrontados, o que fazemos? Ao invés de buscar ao Deus, atacamos. Então a Esther, ela poderia muito bem ter atacado Hamã, ter chegado ao rei e ter falado absurdos, que eram absurdos verdadeiros, né, de Hamã, mas pelo contrário, ela chegou ao rei e pediu para que o rei a concedesse um jantar. Olha que mulher sábia, ela chamou o rei para um jantar, para um banquete, e nesse banquete ela pediu permissão a Deus para que Hamã estivesse presente. Eita, que sabedoria! E no decorrer desse jantar, né, com muita calma, com muita sabedoria, com muita paciência, Esther expôs ao rei o que estava acontecendo com o povo judeu, sem revelar que ela também era judia.
Então ela, no meio desse banquete, ela revelou ao rei que Ramã, né, havia decretado o extermínio do povo judeu e que por causa disso todo o povo judeu seria morto. E que inclusive ela, foi quando ela se revela ao rei, que inclusive ela também seria morta porque ela também era judia. E o rei, sem saber o que fazer, porque uma vez decretado está. Então o rei não poderia voltar atrás da sua palavra, mas ele poderia sim ajudá-lo de alguma maneira. Então o rei fez um novo decreto, decretando assim que o povo judeu pudesse se defender dos seus inimigos, que eles pudessem lutar com as armas, que eles buscassem armas, que eles enfrentassem os seus adversários quando os mesmos viessem afrontá-los. Epa, já é uma esperança para o povo, já acendeu uma luzinha no fim do túnel. Então, Ramã, que preparou a forca para que Mordecai fosse enforcado, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou. Então vocês entenderam? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Adonai Sabaote, o Deus dos exércitos, é o Deus que realiza milagres, é o Deus que faz justiça, é o Deus que faz a nossa vingança. Então não precisa você se vingar, você ir contra o seu inimigo de imediato, afrontando e provocando, não. O que você precisa fazer é usar a sabedoria e colocar o seu inimigo diante do Senhor, que Ele encaminha, que Ele mostra como fazer. Então, Ramã, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. Então, coloque seu inimigo diante do Senhor, porque o seu inimigo, ele será enforcado com a própria forca que ele está preparando para você. A própria armadilha que o inimigo está preparando para te pegar, ele será pego nessa armadilha. Assim como foi com a rainha Esther, assim como foi com Mordecai, ele teve um livramento, você também terá. Basta crer e colocar as suas aflições diante do Senhor. Então nós vemos aí uma das coisas maravilhosas que nós aprendemos nessa passagem de sabedoria, obediência. Obedeça ao Senhor. Mordecai, então assim foi, além dele ser salvo, ele ainda foi colocado na posição de destaque. O cargo que Ramã tinha, a posição de destaque que Ramã tinha, quem passou a ocupar foi Mordecai. Então não se preocupe com seu inimigo, se ele é poderoso, se ele te afronta, se ele bate no peito e diz que faz, acontece, porque é o Senhor que abate, ele é o Senhor que exalta, e foi isso que o Senhor fez. Ele abateu o inimigo do povo judeu, ele abateu os inimigos de Esther e de Mordecai e colocou Esther e colocou Mordecai no lugar do inimigo, na posição que o inimigo está. Então esse Deus é lindo, é tremendo, é Ele que faz, Ele é que acontece. Então o povo judeu lutou e venceu os seus inimigos. Eles lutaram e puderam obter vitória. Então a sentença que era até então de morte virou vida e eles puderam celebrar. E é por isso que o povo judeu, no dia 14 e 15 do mês de Adar, eles comemoram a festa de Purim. Foi uma vitória, foi um livramento. Então é um motivo para se comemorar, é um motivo para se recordar. E uma das lições que de todas que nós já vemos agora, mas uma das lições que nós podemos tirar do livro de Esther é que Deus é o Deus que vence as nossas guerras. Deus é o Deus que dá o livramento e que nos livra da mão dos nossos inimigos. É Deus que faz o milagre acontecer. É diante de Deus que nós devemos colocar as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos inimigos. É o Senhor no qual nós devemos obedecer. Porque a obediência, ela traz vida, ela traz livramento, ela traz bênção. E a desobediência, ela traz morte, ela traz o fim.
A obediência traz um novo começo, uma nova vida para as nossas vidas. E a desobediência, ela traz morte, ela traz o fim. Então seja uma pessoa sábia, mas seja sábia. Você que está me ouvindo, está me vendo, deve estar se falando, né? Com seus pensamentos. Mas eu não tenho sabedoria, mas eu não sou uma pessoa sábia. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E aquele que pede, o Senhor dá, principalmente sabedoria. Então, se você não é sábio, se você não é sábia para resolver os seus problemas, para lidar com seus inimigos, para reagir diante das diversidades, as dificuldades que vêm sobre a sua vida. Se você sempre mete os pés pelas mãos, se você se precipita, precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Outra lição que nós aprendemos aqui com a Esther, com a rainha Esther, e que nós vemos, e que nós já sabemos, e que às vezes nós, em meio ao desespero, nós nos esquecemos que Deus, Ele ouve as suas orações. Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve e Ele chega no momento certo e na hora certa. Ele chega e decreta a nossa vitória. Aquilo que parece fim, aquilo que parece a morte, o Senhor chega e traz vida. Ele traz uma nova vida, um novo começo. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te dar uma nova vida, um novo começo, fazer uma nova história para que você recorde, para que você celebre, para que fique como memorial na sua vida a nova e linda história que o Senhor preparou para você. A vitória, o livramento que o Senhor te deu perante os seus inimigos. Outra coisa também que nós aprendemos com essa passagem é sobre a influência, sobre a posição. Como eu falei bem no comecinho lá, Esther, a rainha Esther, usou a sua posição, a sua influência para abençoar o povo. Que ela usou da sua posição de rainha para livrar o povo da morte, das mãos dos seus inimigos. Então ela usou a sua influência para interceder pelo povo, para se apresentar. Ela arriscou a sua própria vida em prol da vida do povo. Ela se arriscou para que o povo pudesse ter livramento. Que você possa se colocar no lugar das pessoas, que você possa ter empatia pelas pessoas. Hoje nós vemos as pessoas, cada um pensando em si próprio, cada um vivendo em torno do seu próprio umbigo, sem se preocupar com o que acontece no seu lado, na direita, na esquerda, sem se preocupar com o que vai acontecer com as pessoas que estão desmoronando. Ei, você que é uma pessoa de influência, você tem influência, use essa influência para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Use com sabedoria para abençoar, para agir em favor das pessoas, do povo. E que você haja com amor, que você proclame o amor, que a sua vida seja de muito amor. A Esther, ela mostrou o amor que ela sentia pelo seu povo, pela sua descendência, pela sua origem. Ela mostrou que ela amava ser judia, que ela amava o povo judeu. Ela mostrou o seu amor se preocupando com eles, com o que haveria de acontecer com eles. Se preocupe também com o seu próximo, se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor e haja em favor do próximo, porque enquanto você faz para o próximo, o Senhor faz para você. Enquanto você usa a sua vida para abençoar a vida do seu irmão, a vida do próximo, o Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o seu favor, Ele abençoa a sua vida. E para finalizar, uma das coisas também que nós vemos na história de Esther é que muitas das vezes nós precisamos sim lutar para obter vitória. A
palavra do Senhor diz que o reino dos céus é ganho por esforço. E assim como o reino dos céus é ganho por esforço, tudo nas nossas vidas também é ganho por esforço. Como eu disse, o Senhor faz o impossível. O possível é por sua conta, é por minha conta. Então não fique esperando, acomodado, esperando o milagre acontecer na sua vida, não. Tá? Não fique, eu orei, eu jejuei e eu entreguei ao Senhor e agora vai acontecer. Não. Lembra de Esther? Ela proclamou o jejum, ela proclamou a oração, só que ela não ficou só esperando o milagre do Senhor acontecer. Ela agiu, ela foi até o rei, ela agiu com sabedoria, ela teve as palavras certas, ela soube o que fazer na hora certa e no momento certo. Então faça as coisas acontecerem na sua vida. A oração é orar e agir. Então você tem que orar sim, mas você tem que agir sim. Porque você pode fazer algo, você pode sim fazer. Busque ao Senhor de todo o seu coração, obedeça a Ele. Saiba, lembre-se, saiba não, que você já sabe, mas lembre-se que quem ganha as suas guerras é o Senhor. A nossa vingança é o Senhor. É Ele que abate os nossos inimigos e é Ele que dá vitória em suas mãos. É Ele que dá vitória em nossas mãos. É Ele que abre a porta que está fechada. E é Ele que fecha a porta que está aberta. Então não se preocupe com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, com as calamidades, com as perseguições, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas.